Quando fazemos estudos sobre mensagens subliminares, muitas pessoas pensam que queremos criar medos e afastar as pessoas de toda a produção visual. A questão não é essa. O uso de mensagens subliminares é proibido, mas eles usam porque não existe nenhuma fiscalização. Aqueles que usam as mensagens subliminares de forma simples, apenas tentando reforçar a sua marca, é uma coisa. Mas o que dizer das pessoas mal intencionadas? Pelo que conhecemos até agora, os nossos olhos são um órgão dado por Deus, que possui muitos mistérios que não distinguimos completamente. Temos apenas uma breve ideia do seu funcionamento a nível mental. Mas é certo que existe sim, uma porcentagem de manipulação psicológica em grande parte da produção visual. Neste estudo vamos conhecer um pouco sobre esta manipulação, e depois que seus olhos forem abertos, você que vai decidir o que dar ou não atenção através do seu olhar, ou mesmo ouvidos, pois as mensagens subliminares não são apenas visuais, mas também sonoras. Vamos então conhecer um pouco sobre este assunto. Quanto mais se estuda o cérebro e se descobre como ele funciona, mais se cria formas de manipular a mente. O cérebro é um sistema dinâmico em que todos os elementos ativos interagem. A área visual do cérebro não responde separadamente aos elementos individuais ou estímulos visuais. Por isso a Gestalt é a palavra-chave para se descobrir os segredos da manipulação visual e das mensagens subliminares, aquelas carregadas de intenções e que criam ilusões ocultas. As imagens espelhadas são um bom exemplo disso, já que o cérebro tem a capacidade de completar uma imagem mesmo que esteja pela metade. Na publicidade, nas ilustrações visuais de livros, revistas, filmes e outras produções midiáticas, vamos encontrar o uso das técnicas subliminares, algo que se tornou até proibido. Esta técnica foi usada nos Estados Unidos por George Bush, associando o candidato Al Gore, seu adversário de campanha, a um rato, através de uma mensagem subliminar. As imagens pela metade são usadas massivamente. Uma imagem invertida, de lado ou pela metade, é assimilada pelo cérebro de forma natural. Sabemos que a leitura de um texto é feita de forma linear, ou seja, em linha, mas já com as imagens visuais isso não acontece. O cérebro, quando vê a imagem, faz uma leitura fotográfica, decodifica a imagem e assimila a informação. Por isso é comum se dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então a imagem é poderosa para manipular o cérebro, e assim como um scanner, permite introduzir informações dentro dele através da visão. A história de Jacó e suas cabras nos dão uma pista científica sobre isso. Em Gênesis 30, 27 a 43 diz que Jacó pegou varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas ciscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas, que tinha descascado, em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. As imagens diante da vista dos animais manipulavam seu interior e produziam um efeito subliminar, fazendo que fosse manipulada a genética deles. Assim eles nasciam manchados. Os olhos são os espelhos da alma, e se nossos olhos forem luz, todo nosso corpo será luminoso. Pois as imagens que criamos na nossa psique, cria conexões espirituais na alma. Portanto, cuidado com os filmes, novelas, e com o vasto material midiático desta era tecnológica. O shampoo da marca Seda possui uma mensagem subliminar de bruxaria. Ao invertermos a mulher do shampoo, encontramos uma imagem de uma bruxa. Veja. Está de perfil, mas vamos espelhar. O uso de imagens invertidas ou pela metade é muito comum como técnica subliminar. Não altera em nada na mensagem, pois de acordo com a Gestalt, a ciência que estuda leituras visuais, o cérebro espelha as imagens e completa as partes que faltam. Outra coisa interessante é que a palavra Seda, ao contrário, significa Hades. Hades em grego, é a palavra para inferno. Nos Cavaleiros do Zodíaco, teve Hades, a saga do inferno, como apresentado nesta ilustração. Veja que a letra H representa o número 11 Illuminati. Veja que aponta para baixo, se referindo aos mundos infernais, ao Hades. Mas alguns dirão, na marca do shampoo Seda, não aparece a letra H, mas não muda nada pois o som é o mesmo. Veja que esta marca de suco usou também a palavra Hades na sua marca. Por que será? A numerologia explica por quê. Na numerologia a palavra Seda ou Hades, quando somados dá 11,
Número satanista e Illuminati. Além de que a maçã é um fruto ligado à magia, pois quando cortado revela uma estrela de 5 pontas. A Apple usa a maçã como símbolo da sua marca. Ela tem a mordida, que representa o fruto do conhecimento do bem e do mal. Nem todas as marcas apelam para o satanismo, algumas usam sexo, como este comercial da bebida Ursus. Quando invertemos descobrimos que é um homem. As 2 garrafas são suas pernas e a garrafa do meio seu órgão sexual. E por incrível que pareça, até marcas de produtos para crianças usam manipulações sexuais. Vejam este desenho da Disney. A marca Axe usou anjos caídos para uma de suas fragrâncias. Cada vez mais a perfumaria associa o sexo e satanismo nas propagandas. Observem esta palavra Cairão. Ela contém a palavra Eir, que significa ar, fazendo citação às potestades do ar. Algumas letras têm portais. E vemos também as 2 torres, número 11 apontando para baixo, número dos Illuminati. Se você tem qualquer um destes quadros em sua casa, chamados os quadros das crianças que choram, tome cuidado. Estas pinturas foram consagradas ao diabo para trazer fama ao artista que as pintou. Estes segredos subliminares passaram a ser desvendados quando uma casa teria pegado fogo e o quadro se mantiver intacto. Alguns testes foram realizados nas pinturas após isso e se descobriu que a tela resiste realmente às chamas. A maioria destas telas são crianças chorando, ao qual se acredita que são pinturas delas mortas ou assassinadas. Existem muitas telas, mas uma das telas mais conhecidas mostra uma menina sem braço, onde parece jorrar sangue do seu braço decepado, devido à cor empregada pelo artista. E uma outra tela mostra um menino que estaria sendo engolido por um monstro. As telas possuem aspectos obscuros e sinistros, e muitas pessoas acreditam que de fato elas foram consagradas ao diabo. Apesar que este assunto é bastante antigo, ele nos chama a atenção para que venhamos investigar muitas coisas que temos nas nossas casas, pois muitas delas podem ter sido oferecidas. As revistas das Testemunhas de Jeová estão cheias de mensagens satânicas e ocultas nas pinturas. Veja este exemplo onde percebemos um vaso consagrado ao diabo. O artista pintou o personagem fazendo uma invocação ou conjuros com os dedos. E quando olhamos para o vaso percebemos a face de um demônio, que emite todas estas literaturas. Elas estão repletas de ocultismo. Estes são segredos subliminares. Deixe seu comentário e considerações sobre este assunto. Shalom.